Olá, meu nome é Ana Paula e eu estou gravando esse vídeo referente à avaliação da disciplina de Gestão Ambiental. Eu escolhi apresentar o Plano Municipal de Saneamento Ambiental de Santa Maria, mais especificamente o volume 4, que trata sobre resíduos sólidos. Primeiramente, eu contextualizei o assunto, trazendo o conceito segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E segundo essa política, a PNRS, resíduos sólidos são aqueles materiais, substâncias, objetos ou bens descartados que são resultantes de atividades humanas em sociedade. E o descarte desse resíduo não significa que ele não tem mais valor, mas sim que ele não é mais necessário para quem descartou. Contudo, mesmo que esse material tenha sido descartado, existem grandes chances desse resíduo ainda ser útil para as pessoas, tanto na sua forma original quanto na sua forma transformada. Além disso, os resíduos sólidos eles são gerados a partir de atividades de origem industrial, também de origem doméstica, pode ser também de origem hospitalar, comercial, agrícola, enfim. Por sua vez, especificamente os resíduos sólidos urbanos, eles são resultados das atividades de grandes cidades. E todo esse processo de gestão de resíduos sólidos urbanos causa muitas dificuldades aos municípios, já que eles são gerados em grandes quantidades e também são compostos por vários tipos pelos mais variados tipos de materiais. E o descarte desses resíduos em áreas que são ambientalmente inadequadas e incorretas, ele provoca consequências socioambientais que afetam a qualidade de vida do meio ambiente, da saúde da população e entre outros problemas que isso pode acarretar. Aqui ainda a gente pode ressaltar, é importante ressaltar que resíduo é diferente de rejeito. Rejeito não tem possibilidade economicamente viável de tratamento e recuperação, enquanto os resíduos têm. Por isso, os dois eles precisam receber uma disposição ambientalmente adequada. Eu trouxe também esse quadro aqui referente à classificação dos resíduos sólidos. Eles podem ser classificados quanto à origem e quanto à periculosidade. Quanto à origem, podem ser classificados em resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana e também resíduos sólidos urbanos. E quanto à periculosidade, podem ser perigosos e não perigosos. Ainda classifiquei os resíduos em duas classes, trouxe a classificação que é dada em duas classes, dos perigosos e não perigosos. Os resíduos da classe 1, que seriam os perigosos, são aqueles que apresentam periculosidade ou alguma característica corrosiva, algum tipo de toxicidade. Pode ser exemplo disso tintas, solventes, pilhas, etc. E nos resíduos de classe 2, que são os não perigosos, eles são divididos em duas classes, os não inertes e os inertes. Os não inertes são aqueles resíduos que não são enquadrados nem como resíduos perigosos e nem como resíduos inertes. A gente pode dar exemplo matéria orgânica, papel, iodo, etc. E os inertes, a gente pode dar exemplo dos entulhos, dos restos de materiais de construção, tijolos, por exemplo. Falando um pouquinho sobre a produção de resíduos sólidos urbanos no Brasil, a gente consegue eu trouxe aqui alguns dados, um deles é o de 2018, que é um dado relativamente recente, um dos mais recentes, que afirma que foram gerados cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil. E quando nós somos comparados aos outros países da América Latina, nós somos o campeão de geração de lixo, representamos 40% do total gerado nessa região. Em relação à composição dos resíduos sólidos urbanos, aqui no Brasil essa composição é bem diversificada, uma vez que está diretamente relacionada às características, aos hábitos de consumo e de descarte da população de cada região. A gente pode subdividir esses resíduos em 6 categorias que eu trouxe aqui no slide, que seriam matéria orgânica, papel e papelão, plástico, vidro, metais e outros. Outros seriam roupas, eletrodomésticos, por exemplo. Aqui nessa pizza a gente tem a composição gravimétrica percentual desses resíduos no Brasil. Então a gente consegue ver que a maioria é matéria orgânica, sendo 52%. Falando um pouquinho sobre
Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é conceitualizando ele, que é um conjunto de procedimentos ambientalmente corretos que contempla algumas etapas que são desde a geração, o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final desses resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é bem importante e determina todos os assuntos que envolvem o tema. Essa política foi instituída pela Lei nº 12.305 de 2010, contém instrumentos fundamentais para permitir o avanço necessário para o enfrentamento dos principais problemas, tanto ambientais quanto socioeconômicos, que são decorrentes do manejo inadequado desses resíduos. E para isso, essa política prevê reduzir a geração de resíduos por meio de mudança, seja de mudança de hábito e de consumo, seja aumentando a reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos. Essa política também ela tem como objetivo priorizar a destinação ambientalmente mais correta dos resíduos. E, além disso, essa política ela determina ações como a eliminação dos lixões e a substituição desses lixões por aterros sanitários. Fazendo uma pequena conclusão aqui nesse apanhado de informações que eu trouxe para introduzir, a gente pode... tudo que eu falei até aqui faz parte dos processos para o gerenciamento de resíduos sólidos. E esse gerenciamento ele envolve diversas esferas, as quais possuem relação direta com a qualidade de vida da população e com os princípios de sustentabilidade. Podemos destacar também que, entre as medidas que são necessárias para mitigar os impactos provocados pela destinação incorreta desses resíduos, segundo o Sindicato Nacional de Limpeza Urbana, destacam-se o fim dos lixões ainda existentes no Brasil e a construção de aterros sanitários capazes de realizar a gestão ambientalmente correta desses resíduos. A partir daqui, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o Plano Municipal de Saneamento Ambiental de Santa Maria, sobre os resíduos sólidos. Primeiramente, é importante pontuar que atualmente em Santa Maria são gerados 170 toneladas de resíduos sólidos por dia e para esses resíduos existem duas possíveis destinações finais, que são o aterro sanitário, que é uma propriedade da empresa Revital, Revita Engenharia. Vale ressaltar que os resíduos coletados por essa empresa passam por uma triagem dentro do aterro por funcionários da empresa, que separam parte dos resíduos recicláveis e reutilizáveis dos orgânicos. E outra destinação é os centros de separação de materiais recicláveis das associações de catadores do município. Que eu trouxe uma imagem do aterro. No plano também é destacada uma informação sobre os lixões que existiram em Santa Maria. O plano ele aponta que no município existem duas áreas onde os resíduos sólidos gerados no município eram dispostos e não tinham controle sanitário e não cumpriam as normas para a disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos. E um dos lixões era o Caturrita, que durou 26 anos, ele teve seu fechamento em 2018, era um local onde os resíduos sólidos urbanos eram dispostos a céu aberto, e isso gerou diversos danos ambientais ao longo do tempo. Além disso, a área de Caturrita está em processo bastante adiantado de remediação, enquanto a área do Cerrito está em processo de investigação preliminar e possui a particularidade agravante de ocupação pela população de baixa renda, então é um grande problema. Aqui nessa tabela retirada do plano, a gente pode ter algumas informações referentes aos serviços de coleta da cidade. Então, a gente consegue ver quais são os serviços de coleta existentes, quais são as empresas responsáveis, qual que é a destinação final dos resíduos urbanos e qual é a quantidade de coleta. Vale ressaltar aqui que a coleta seletiva ela é paga, ou seja, ela não chega em toda a população. Isso é muito importante saber. Em relação à frequência dos serviços de coleta, ela é considerada correta de acordo com os volumes habituais de produção e a necessidade de coleta aqui em Santa Maria.
Em relação aos equipamentos e aos veículos de coleta, a gente conclui que é concluído no plano que a cidade possui poucos veículos e por isso ela acaba sendo feito quase 3 rotas diárias. E além disso, os caminhões utilizados eles apresentam um perigo aos operários que trabalham por eles ficarem na parte traseira. Outro fator é que as lixeiras instaladas são de difícil acessibilidade por serem altas, também são de difícil limpeza e são construídas com material demasiado corrosivo. E também em relação à coleta seletiva que é realizada pela ASMAR, tiveram alguns momentos complicados até que se alcançasse os mínimos que foram determinados pelo projeto técnico do serviço. E isso pode ter ocorrido tanto devido à falta de colaboração dos cidadãos e também pela falta de informação que foi disponibilizada às pessoas, a conscientização. A conclusão dessa análise do plano é que, lendo ele e fazendo a análise, a gente pode concluir que existe a ausência de uma gestão integrada desses resíduos sólidos, além da falta de informação e de ações condizentes com as preocupações ambientais. E isso resulta em um processo que acaba não sendo eficiente na prática. Por exemplo, apesar dos resíduos passarem pela triagem, a gente percebe que foi constatado que grande parcela do material reciclável que é recolhido pela Revita, pela empresa, é destinado ao aterro sanitário, principalmente pelo fato de que os mesmos chegam misturados e não é possível nem sequer realizar a triagem, porque isso diminui o valor do material. E, além disso, os resíduos que são destinados às instalações dos associados, elas são destinadas, porém o local não parece estar em condições ótimas de funcionamento, tanto de ponto de vista operativo, como de segurança e como de higiene, porque existe muito acúmulo de resíduos no local. Fazendo uma análise em relação aos lixões, a gente verifica então que o município está de acordo com o proposto pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, pois erradicou o lixão que possuía na cidade e possui agora um aterro sanitário, que é, como eu falei, a melhor forma de destinação de resíduos sólidos urbanos, pois não permite que os resíduos nem seus efluentes líquidos e gasosos venham a causar danos à saúde pública ou então ao meio ambiente. E eu acho que é isso. Obrigada e tchau.